E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Jandira novamente, né? Então, para dar continuidade nos vídeos explicativos das nossas atividades, né? E atividades extras e o mapa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade de estudo 1. Então, qual é o objetivo da atividade de estudo 1, né? Fazer uma referência e uma comparação entre os conceitos que a gente viu no nosso material didático. E entender, assim como o mapa, que todos esses conceitos eles se complementam. Ele é um complementando o outro, né? Então, a atividade 1 basicamente quer mostrar isso e mostrar que vocês entenderam essa ideia, né? Mostrar que o livro de vocês ele não é algo isolado, cada um dos capítulos, que todas as coisas elas se complementam entre si. E na atividade 1, especificamente, a gente vai trabalhar sobre tabela verdade, mapa de Carnot, a expressão simplificada de uma expressão booleana dada e a tabela da expressão formada através do mapa de Carnot. Então, teoricamente, essa letra D tem o intuito da gente provar que essa expressão algébrica, quando você faz a simplificação através do mapa de Carnot, você tem uma outra expressão, uma expressão que não é essa expressão inicial, sempre, né? Mas que é uma expressão equivalente. Legal? Então, é uma expressão equivalente. E aí, a intenção é mostrar que, se a gente tiver uma expressão muito grande e, porventura, for difícil trabalhar com ela, não necessariamente a gente é obrigado a trabalhar com essa expressão, né? Afinal de contas, nós trabalhamos no meio lógico, então a gente está sempre tentando simplificar os nossos processos, em todos os sentidos. Então, quando você faz um software, quando você faz uma programação, a gente sempre está tendo a intenção de simplificar alguma coisa, né? Essa é a intenção de um software. Então, você tem lá, vou fazer um software, por exemplo, de controle de um mercado. Imagina como seria se tivéssemos que fazer esse controle todo na mão, né? Seria de uma forma impossível. E daí o que a gente faz? A gente faz uma quantificação, faz uma contagem, faz uma associação, uma relação de um código de barra a um produto. Quando passa aquele código de barra, você tem, por exemplo, X produtos em estoque no mercado. Aí quando passa aquele código de barra, que é como se fosse uma impressão digital daquele produto, daí você vai ter X menos um produtos, né? Então, a ideia é sempre simplificar os nossos processos. Então, eu não vou fazer, obviamente, a mesma expressão, mas vou fazer uma expressão bem parecida com essa, tá? Da intenção da gente treinar e ver o que essa atividade 1 está exigindo de nós. Legal? Então, uma frase de Frank Sinatra, eu repito essa frase porque eu gosto muito dela. O medo é o inimigo da lógica. Então, a gente tem que aí se aventurar, né? Principalmente na área da lógica. Então, vamos supor que a gente tenha essa expressão aqui. É uma expressão um pouquinho diferente. O nosso A não está negado. Então, vamos ver nossa expressão original. Nosso A não está negado, o nosso A com B está em união, a nossa expressão inteira estava com união, agora está com interseção, mas não vai mudar em nada o nosso processo de fazer a nossa tabela verdade. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é determinar a quantidade de linhas da nossa tabela verdade, né? Que é a nossa primeira coisa que é pedida. Então, nós temos que a quantidade de linhas vai ser determinada por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Nesse caso, eu tenho A e eu tenho B, né? Então, eu vou ter 2 elevado a 2, eu vou ter um total de 4 linhas para a minha tabela verdade. Então, eu vou fazer aqui o A, o B, certo? Que são as nossas duas proposições.
vai ficar um pouquinho torto porque eu estou fazendo na mão livre, mas não tem problema. Então, aqui, para o A, a gente vai ter V como primeira proposição, como primeiro teste, né? Depois V, F, F. Então, essa aqui é a nossa tabela verdade, né? Para a primeira proposição. VVFF. Para o B, já que eu usei duas quantidades de V e duas quantidades de F, para a próxima proposição que eu for fazer, eu vou sempre usar a metade da proposição anterior, né? Então, se eu usei 2 de V, agora eu vou usar V, um F, um V e um F. Então, está aqui a nossa base, né? A e B. Essas são a nossa base. Agora eu vou começar a mexer nisso aqui. Eu vou começar agora a alterar isso de forma que eu queira, legal? Então, a primeira transformação que eu vou fazer é a negativa de A, que para mim é a mais simples, né? Então, se eu tenho V, V, F, F, eu vou ter F, F, V, V. Legal? Então, a negativa do nosso A. Agora, eu vou fazer essa expressão aqui, ó. Não tem mais nenhuma negativa para eu fazer, então, eu vou fazer essa expressão aqui, onde eu tenho não A induzindo a B, não há condicional a B, né? Então, eu vou ter aqui um conectivo de condição. Então, agora, o que, que eu vou olhar? O que, que eu vou olhar, né? Eu vou pegar, vou trocar de cor para a gente ver a coluna que a gente vai ver. Então, quando a gente estiver usando esse conectivo aqui, a única ideia que a gente tem que ter é que a ordem dessas duas proposições é muito importante. Porque na condicional, eu só vou ter um falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então, é uma regra, tá bem? Então, sendo o primeiro verdadeiro e o segundo falso, eu tenho uma solução falsa. Então, a ordem para mim é muito importante. Então, como vem o primeiro não há, eu vou tomar essa coluna aqui como primeira, tá? E depois vem B, eu vou tomar essa coluna aqui como segunda. Então, a gente já sabe que é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, eu vou ter algo que seja falso como solução. Então, a gente vai olhar daqui para cá, tá bem? O primeiro é o não há, então a gente vai olhar daqui para cá. FV é V, FF é V, VV é V e VF é falso. Então, a ordem para condicional ela é muito importante, tá bem? Então, vamos apagar aqui. Aqui, né? Porque essa coluna a gente já fez. E vamos partir para a nossa próxima coluna, que é o A união B. A união B. Quando a gente tem a união não me importa, tá bem? A união não me importa a ordem com que eu vou olhar esses conectivos, né? Então, eu vou olhar primeiro o A ou vou olhar primeiro o B. Quando eu tenho união, para mim tá tudo bem, né? Eu vou ter só falso quando os dois forem falsos. Então, como eu tenho A união com B, eu vou ter a coluna A e a coluna B, né? Então, eu vou ter VV vai ser V, VF vai ser V, FV vai ser V e FF vai ser F, certo? Então, a próxima a gente já fez. Agora vamos fazer a nossa solução final, né? Qual é a nossa solução final? A nossa solução final, que eu estou chamando aqui de P, é o nosso não há condicional com B, certo? Interseção A
união B. Então, essa é a nossa última coluna. Vamos fechar aqui, essa é a última coluna, né? Então, agora, eu já tenho, percebam que eu já tenho essa proposição feita, certo? Eu já tenho essa proposição feita aqui, eu já tenho uma coluna dela, e eu também já tenho essa coluna feita, certo? Que é a união B, que é essa união aqui, né? Então, agora eu vou olhar essas duas colunas aqui e eu vou conectá-las com o conectivo de interseção. Vou conectá-las com o conectivo de interseção. Para ser verdadeiro na interseção, todo mundo tem que ser verdadeiro, certo? Se tiver um falso, já vai ser falso. Então, aqui a gente vai ter VV, V, V, V e F. Então, essa aqui é a nossa tabela verdade resultante, tá? Essa é a primeira coisa que estava perguntando lá. A segunda coisa que estava perguntando é a expressão em mapa de Carnot, ou seja, a simplificação dessa minha expressão em mapa de Carnot. Então, a gente vai ter no mapa de Carnot a divisão entre as duas proposições existentes, certo? As duas proposições existentes e as minhas possíveis combinações. Aqui, lembrando que eu posso usar tanto 1 e 0, tá? Quanto V ou 0 ou F, 1 e V, né? Sendo um verdadeiro, ou 0 e falso. Tá bem? Eu vou usar 1 e 0 porque geralmente o mapa de Carnot a gente faz com números binários, porque fica mais fácil depois de a gente trabalhar com circuito, tem toda uma questão por que a gente trabalha com 1 e 0, tá bem? Então, a gente vai trabalhar agora com o mapa de Carnot. Para trabalhar com o mapa de Carnot, a gente precisa ter, primeira coisa, em mente. A gente precisa olhar as linhas que foram verdadeiras. Então, essa linha aqui, essa aqui e essa aqui são as minhas linhas que foram verdadeiras. Legal? E essa última linha aqui, ela foi falsa. Então, teoricamente, eu vou desconsiderar essa linha. Então, o que eu vou olhar no mapa de Carnot, né? Quando eu tenho uma expressão do mapa de Carnot para realizar, eu sempre vou olhar somente as proposições, eu sempre vou ter as proposições, né? A e B, e a solução final. Eu não vou ter esse meio aqui, eu não sei o que vai acontecer no meio. Também eu não preciso, né? O que acontece no meio aqui não precisa. A intenção, como eu falei, é de dar uma expressão mais simplificada possível. Então, o que acontece no meio não me importa. Então, é por isso que esse meio aqui a gente desconsidera. A gente só vai olhar as duas proposições iniciais que deram origem à última coluna, que é a nossa coluna da solução, onde a primeira, a segunda e a terceira linha foram verdadeiras. E aí, eu vou olhar o seguinte, ó, na primeira linha que foi verdadeira, o nosso A é verdadeiro e o nosso B é verdadeiro. Então, eu vou ter o A verdadeiro e o B verdadeiro. Tá? Na segunda linha, o nosso A foi verdadeiro e o nosso B foi falso. Então, o nosso A foi verdadeiro e o nosso B foi falso. Na terceira linha, o nosso A foi falso e o nosso B foi verdadeiro. Então, essa aqui é a classificação, é a tradução do que originou o meu VVV. Então, eu vou ter aqui como solução do meu mapa de Carnot A e B mais, certo? Essa primeira mais A e não B mais não A e B, certo? Essa expressão aqui que a gente vai ir para o nosso mapa de Carnot. Então, vamos colocar ela aqui. S é igual a e B mais A e não B
A e não B, mais não A e B. Então, essa é a minha expressão aqui, originada daquela expressão original. Veja o seguinte, né? A minha expressão original foi essa aqui. A minha tabela verdade, ela saiu disso aqui. Depois que eu fiz a tabela verdade, eu já tive uma outra solução. Ela é análoga, tá? Essa solução e essa solução aqui, elas são análogas. É como se eu estivesse falando que 6 é igual a meia dúzia, tá? Então, essas soluções, elas são análogas. Ela vai dar a mesma tabela verdade se a gente fizer, tá bem? Mas a intenção aqui é determinar a tabela verdade e a expressão mais simplificada, ok? Então, vamos passar para ela. Então, aqui, agora para o mapa de Carnot, eu vou olhar o que aconteceu na primeira linha. Na primeira linha, para ser verdade, eu tenho o A como verdade e o B como verdade. Ou seja, eu vou marcar aqui ó, o A como verdade e o B como verdade. Na segunda linha, eu tenho o A como verdadeiro e o B como falso. É como se tivesse aqui 1 e 1, aqui como 1 e 0 e aqui como 0 e 1. É isso que eu estou traduzindo. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. É isso que eu estou traduzindo, certo? Então, eu vou ter 1, 1, 1 e 0, 1 para A e 0 para B, 1 e 0, e 0 para A e 1 para B. 0 para A e 1 para B. E esse espaço que restou, eu preencho com o número 0. Tá bem? Então, agora a gente vai separar isso aqui em pares, né? No caso aqui, eu vou separar esses dois pares aqui. E lembrando, né? Ah, professora, eu posso pegar esse 1 somente? Não. Eu sempre tenho que tentar pegar o máximo possível de combinações, tá? Para isso aqui ficar o mais simples possível. Então, se eu pegar só o A e esse 1 combinou com esse 1 de cima, isso aqui não ficaria o mais simples possível. Lembrando que eu posso repetir, né? O mesmo número que eu já peguei, eu posso pegar ele de novo, igual aconteceu aqui. Não tem problema, certo? Então, eu tenho sempre que pegar duplas, quádruplas e assim sucessivamente para o mapa de Carnot. Agora eu vou olhar, primeiro, eu vou olhar essa expressão aqui, né? Nessa expressão aqui, o nosso B ele assume dois valores. O B, ora, é 1 e o B, ora, é 0. Né? O B, ora, é 1, o B, logo, ora, é 0. Então, aqui eu vou ter 0 e 1. E o nosso A? O nosso A não, né? O nosso A vai permanecer nessa linha, então significa que o nosso A ele tem apenas uma solução. Agora vamos fazer para essa aqui. Para essa aqui. Para essa aqui, ora o A ele vai ser 1, ora ele vai ser 0, né? Então, eu tenho que abarcar isso tudo aqui. Então, o A, ora ele vai ser 1, ora ele vai ser 0. E o nosso B? E o nosso B agora ele só vai ter uma solução, né? Eu vou ter aqui um grupinho em pé, né? Então, o B ele só vai assumir uma solução. Então, como a gente está trabalhando com algo lógico e a gente não pode adotar que algo assuma duas soluções, nunca, né? Então, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Nunca vai poder ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso aqui eu desconsidero, isso eu desconsidero. Então, eu vou ter uma solução aonde ela vai ser A igual a 1, ou seja, A positivo, mais o B igual a 1 e o B positivo. Então, essa aqui é a minha expressão mais simplificada. Então, eu posso chamar que isso aqui vai ser equivalente a A mais B. Legal? A mais B. Aí, agora, a gente vai ter o quê, né? Preciso fazer a tabela verdade disso. Então, vou fazer a tabela verdade. Simples, simples, lembrando que o nosso mais é união, tá? Então, eu vou ter aqui torto, né? Torto, torto. Então,
colocar aqui. Melhor. Beleza. V, V, F, F. V, F, V, F. Tá? E aqui eu vou ter a união entre os dois. Então, eu vou ter V, 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 VF, V, FV, V, FF, F. Beleza, essa aqui é a nossa tabela verdade. O que a gente pode perceber, né? Que essa tabela verdade, ela é idêntica a essa. Vejam só, né? Eu vou ter aqui um V, 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 F, e aqui também eu tenho uma V, 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 F. Então, a gente provou, né? A gente provou que essa expressão inicial, ela é equivalente a essa expressão e ainda é equivalente a essa expressão aqui, né? Ainda é equivalente a essa expressão aqui. Se eu fosse fazer um circuito com essas expressões, né, eu teria a mesma solução. Só que vejam, fazer um circuito com essa tabela aqui, com essa expressão aqui e com essa expressão aqui é muito mais complicado do que fazer com essa expressão aqui. Então, imagina se eu tivesse, por exemplo, uma casa. Tá? Então, aqui eu tenho o quarto, cozinha, o quarto, a minha cozinha e aqui a minha sala, tá bem? E aqui vamos colocar um banheirinho aqui. Tá? Vamos colocar um banheiro. Vamos supor que eu esteja fazendo um exemplo, uma ligação elétrica no quarto e aqui esteja o nosso disjuntor geral, aquele que sai lá da rua, né? Então, eu tenho que ligar esse disjuntor à minha casa. Então, eu posso fazer de duas maneiras, né? Eu posso trazer aqui, ó, para a sala, posso trazer aqui para o banheiro, posso trazer aqui para o quarto e posso trazer aqui para a cozinha. A gente ainda tem outros processos que a gente puxa daqui, faz um fio central e depois faz as ramificações. Enfim, né? A gente tem vários processos para fazer essa ligação. Eu poderia fazer dessa forma, eu poderia fazer dessa forma aqui, passa para cá, depois passa para cá, depois passa para cá, que passa para cá de novo, que passa para cá e que passa para cá. Então, olha, veja, eu posso ou seguir um caminho mais curto, que vai fazer com que a energia chegue em todos os quartos, normalmente, ou eu posso fazer um caminho mais longo, que também vai fazer com que a energia chegue em todos os cômodos. Só que, fazendo o caminho mais curto, eu vou ter mais economia, a minha obra ela vai ser mais barata, e eu fazendo um caminho mais longo, vai ficar mais caro, todo o meu processo vai ficar mais difícil e moroso, né? Mas não quer dizer que não vai dar certo, vai também dar certo. Só que a gente sempre tenta facilitar sempre o nosso processo. Legal? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.